O que é o mundo por trás da propaganda do PT? Boa. Então, pessoal, o Renan Santos viajou para o Pará, isso especificamente na ilha de Marajó, se eu não me engano, né? É. Cara, gravou esse vídeo e eu acho que é um dos melhores vídeos sobre a realidade do Brasil que eu já vi na minha vida, assim, é incrível. Esse é o deep dive real, assim, é meio que a propaganda do PT, mas com eixo trocado, né? Assim, vamos mostrar a realidade brutal, assim, realismo explícito, agressivo do Brasil nos seus rincões, né? Pois é, óbvio que a ideia de que, nossa, o Brasil médio é assim, não é, o Brasil médio é um país de renda média e tal, mas esse tipo de coisa que existe e, puta, cara, é muito construtivo. Essa é uma questão brasileira, das grandes questões brasileiras, isso existe, né? Exato. Então, o que fazer? E são porcentagens relativamente altas da população brasileira que são não muito distantes disso aqui, né? E tem uns clusters longe, né? Tem região, tipo a Ilha de Marajó, que é onde o Renan tava. Não tem muita salvação, não vai muito além disso, assim. Melhora, óbvio, prefeito e tal. Os caras, algumas pessoas têm a condição de vida melhor, mas tem lugar que isso é regra. O que fazer? Pois né? Vamos ver. Ou melhor ainda, né? O que mudou de 2002 pra cá? Esse é o marido da dona Benedita. São 4 da tarde e ele tá bêbado. Eu tô na cidade com o IDH mais baixo do Brasil. Eu vou contar pra vocês o que é o mundo por trás da propaganda do PT. Essa aqui é a dona Benedita. A dona Benedita tem 46 anos e ela mora em Melgaço. Ela é uma ribeirinha, ela mora numa casa de palafita sem saneamento básico. A dona Benedita tem 8 filhos. Dona Benedita, dos seus 8 filhos, quantos têm um trabalho, um emprego formal? Só 2, mas nenhum não mora comigo. São 2 e nenhum mora com ela. Destes 8, quantos estão no Bolsa Família ou algum programa do governo? Tem 6. 6. É isso, né? 2 trabalham e os 6 que não trabalham se sustentam como? Bolsa Família. A senhora também tá? Tô. A dona Benedita, com 46 anos, já tem netos. São quantos? 5. Suas filhas mais novas já têm filhos? Já, 2. Com quantos anos a mais nova teve filho? Uma tá com 18 e outra tá com 16. Ela tem emprego? Não. Você tem quantos anos? 16. 16. Você já tá grávida? Você quis estar grávida ou acabou acontecendo? Acabou acontecendo. Era quase um marido. Era quase um marido. E ele tá apoiando a sua gravidez? Era ele que queria, mas eu não queria. Cara, só pausa aí. O que eu achei muito interessante desse vídeo, cara, é que o que a garota tá fazendo? Ela tá às beiras do rio se olhando num espelho, cara. Sim. Que é uma coisa meio estereotipicamente indígena, assim. É meio, cara, muito louco, né? Eu não vou nem avançar muito nisso, mas para e pensa só um pouco, assim, né? Pois é. Ah, ele que queria. Ele tem quantos anos? Parece que ele tem 28 anos. Você não acha que era melhor você estar com ele num relacionamento sério agora que vocês têm uma criança? Não. Muito ciumento. Ele é muito ciumento. Você frequenta igreja? Não tem como você ir na igreja, na verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que você vai na escola? Eu nem estudo mais, eu parei de estudar. Nem estuda. Você não acha importante agora que você vai ter uma criança você voltar a estudar, tentar arrumar um trabalho? Eu acho, né? Mas não sei. Ou você prefere, por exemplo, você recebeu Bolsa Família, morar com seus pais e vai sobrevivendo? Também, né? Também pode ser assim. Esse é o marido da dona Benedita. São 4 da tarde e ele tá bêbado. Esse aqui é o mundo que... Achei engraçado que o cara tava com um copo de shot, né? Tipo, o cara podia só beber direto da garrafa, mas não, ele faz questão de botar a porra da pinga dele na... Chão elegante. ele tá bêbado. Esse aqui é o mundo que o PT fomenta e considera absolutamente normal. Você paga a conta desse mundo. Essas pessoas não têm nenhuma perspectiva de futuro, não têm ideia do que elas estão fazendo e estão apenas existindo, sem ter nenhum controle sobre suas próprias vidas. Esse tipo de Brasil não tem que existir. E é função do poder público trazer civilização para os seus rincões mais distantes. Eu espero que você compartilhe esse vídeo para entender o tamanho do problema do que é o Brasil. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Pois é, né, cara? Então, cara, situação bizarra, assim, tipo, mano, o cara só é um bêbado, quanto mais, assim, tipo, mano, olha o dia, 4 horas da tarde, o cara já tá bêbado apontado numa rede, e aí depois, obviamente isso não entrou no vídeo, mas o pessoal chegou a falar pra gente e tal, até mandaram um vídeo. Esse cara, enquanto o Renan tava lá gravando, depois ele só tava caído no chão, tipo, passando mal de estar bêbado, meio que dormindo, tava com o falo pra fora, se mijando. O cara tava bêbado no nível de estar se mijando assim, mano, no meio de todo mundo, a família dele, filho dele, mulher dele ali, o cara tá nem aí, cara. Filha grávida, né? Filha grávida. O cara completamente... Tomou um garrafão de cachaça ali atrás, né? Pois Depois a gente cara. trocou ideia com o Renan sobre essa viagem Melgaço, especificamente, né? Que é o menor IDH do Brasil. Ele falou, cara, não tem atividade econômica no lugar. Tem, tipo, 2 vendinhas e o insumo principal é cachaça, basicamente. É o que eles não conseguem produzir lá. O resto é tudo meio que vivendo da terra, das coisas, dando um jeito, comendo pouco e mal. Mas, porra, bebida tem, entendeu? Pois é.
Cara, e aí eu acho que isso combate um pouco o mito que meio que no Sudeste, assim, não só no Sudeste, né, mas as classes mais educadas e tudo mais acham que, não, pô, mas o cara na pobreza, ele é um lutador, ele tem uma tem uma certa nobreza, assim, ser pobre. E claro que isso existe, mas eu diria que isso aqui é muito mais a regra do que o cara que é meio um cara muito pobre, que é um grande batalhador, etc. Porque, mano, a realidade é, se o cara é um grande batalhador, ele meio que melhora de vida, entendeu? Ele deixa de viver nesse estado e ele consegue ter uma vida classe média, longe de ser um magnata e o caralho. Mas, porra, ele consegue ver uma vida digna. Enquanto isso aqui, cara, desculpa, só não é nem um pouco digno, sabe? O cara poderia viver melhor, né? Definitivamente. Sei lá, o cara parou de trabalhar às 4, né? Antes, né? Provavelmente. Se é que ele trabalhava, né? Se é que ele não só faz isso o tempo inteiro, entendeu? Sim, mas é como esse cara, a cognição dos caras, né? Meio que o modo de vida que eles estão acostumados. Tipo, a gente somos caras de classe média do Sudeste. Pra gente a vida é essa mesmo. Sempre foi, cara, eu vou estudar, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Se eu quiser trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu quiser trabalhar menos, eu ganho menos. E é assim que a vida funciona. Esse é um preceito bastante moderno do que é a vida, né? Pois é. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheirinho e tal. E se eu for responsável, eu vou ser beneficiado. Se eu for irresponsável, eu vou me fuder. E a vida é essa. Eu quero mais, né? Eu quero mais da vida. Por mais que o Brasil já não seja mais, enfim, o que ele era pra caras igual a gente. Mas na vida do cara que mora em Melgaço, é meio que tipo... Ele nem pensa assim. Exato. Né? O que é a vida? Cara, eu tô vivendo, né? É viver, cara. E é não fazer nada, assim. meio que beber e tal. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas é uma coisa mais primitiva mesmo, assim. É uma lógica meio pré-moderna, sabe? Quando você... Tem muitos estudos antropológicos sobre povos, cara, autóctones, índios autóctones, populações originárias do mundo inteiro. E os caras fazem um acompanhamento de horas do tempo. Eles estavam fazendo um estudo sobre relação tempo, né? Sim. Com as pessoas. E aí, cara, os cientistas descobriram que... Enfim, antropólogos. Descobriram... É foda. Mas antropólogos descobriram que a maior parte do tempo dos caras é dedicado a nada. Ele só fica parado, sentado, sem fazer nada. Ele não é nem, nada, na resenha. Tipo, tô fazendo nada, mas eu tô conversando no bar aqui resenhando. Não. Tinha lá a segmentação que era socializar. Era uma parte importante do dia dos caras também. Mas a parte maior, a mais importante era nada. Era tipo, ficar olhando no espelho. Se tem espelho, ficar sentado olhando pro mato, ou ficar sentado olhando pra uma paisagem, ou ficar sentado fazendo nada, só espantando mosca, sabe? E isso mostra, cara, como trazer esses caras a uma forma de vida melhor, né? Acho que também ninguém seria relativista a ponto de dizer que são escolhas, são vidas diferentes. Tipo, claramente, o padrão de vida que você tem em Melgaço e as escolhas, né, do que elas originam, são piores do que você ter uma vida, sei lá, Pernambuco, sei lá, Recife, entendeu? Mas como resolver isso, né? Até que ponto o Bolsa Família faz qualquer coisa por essas pessoas? Pois é, e aí o Orlando Lima fez um tweet aqui que eu concordo muito, que é: toda filosofia iluminista não consegue se manter de pé após você conhecer o Pará. Precisamos vencer, Renan Santos precisa ser eleito. Precisamos salvar boa parte do nosso país. E aí a parada pra mim é meio que, cara, a filosofia iluminista, qual é a crença? A crença é, cara, todas as pessoas, elas são em potencial grandes autores, ou então grandes pesquisadores, sabe? Grandes homens, e você só precisa dar oportunidade pro cara. Se ele tiver oportunidade, ele vai ser essencialmente um nobre, sacou? Uhum. E você vê muito isso quando, sei lá, os escritos do Marx, né? Quando ele descreve... nossa, como a vida vai ser após o comunismo, era tipo, não, ninguém vai ter necessidade de trabalhar. Então você vai fazer só o que você quer. E aí o Marx descreve, você pesca, você critica poesia, sabe? Aí você trabalha na sua marcenaria um pouquinho, blá blá blá. Só que, cara, a realidade não é essa. Tipo, pra muitas pessoas, se o cara meio que não tiver necessidade de trabalhar, ele só não vai fazer nada. A vida dele vai ser horrível. Ele meio que vai se degradar e vai viver assim porque, mano, meio que a natureza do cara é essa, entendeu? E isso é horrível pra ele, é horrível pros filhos dele. Na medida que... Enfim, já vou entrar na discussão aqui que eu acabei tendo com algumas pessoas no Twitter, que é, beleza, o que você faz, né? E o meu argumento, essencialmente, é que a verdade verdadeira é que eu fui mais duro do que o que eu realmente acredito, falando que a educação não vai ajudar em nada. E a verdade não é que a educação não vai ajudar em nada. Esse cara, com a Benedita, tem 8 filhos. E aí 2 trabalham, 6 aparentemente não. Pros filhos dele que foram trabalhar e etc., claro que você dá uma educação para essa pessoa é bom, sabe? Mas a verdade é que, cara,
muitas vezes, até mesmo se o cara receber educação, ele não vai fazer nada, porque ele não tem interesse, brother. O cara gosta de não fazer literalmente nada e meio que ficar se degradando, ficar bebendo cachaça e tudo mais. E aí, o cara acaba falhando no papel que ele teria com a família dele. Então, porra, esse cara, você tem alguma dúvida de que esse cara é um péssimo pai? Sabe? De que Marido. Péssimo marido, sabe? De que eu não vou imputar crimes, não vou fazer ilações criminosas ao marido da dona Benedita. Mas se esse cara batesse nela, você ficaria surpreso? Se ele batesse nos próprios filhos? Ele passou do ponto ali pra conseguir bater, né? Se mijar jogado no chão. Entendeu? Mas se ele já tivesse feito isso... E aí, cara, meio que é uma condição de vida degradante e, mano, mesmo se você desse oportunidade, algumas dessas pessoas sairiam dessa vida, mas muitas não sairiam, cara. Porque, desculpa, só tem pessoas que não tem meio que esse espírito de nobreza dentro delas de, cara, com as minhas condições físicas, literalmente subsistência cumpridas, então eu vou fazer algo mais grandioso pra mim que engrandecer a alma. Não, sabe? E eu sinto que isso é um dos grandes problemas dos nossos tempos que, como Orlando Lima pontuou, eu aqui falei sobre a esquerda, né? Queria saber que propostas o pessoal de esquerda tem para isso. Porque claramente não é dando mais dinheiro que a vida dessas pessoas vai melhorar. E pra mim isso é claro, né? A proposta da esquerda hoje em dia, não. O cara, ele vive essa vida horrível porque ele é muito pobre. Então, se você resolver o problema da pobreza dele, ele vai viver uma vida menos degradante. Cara, mas se você desse mais dinheiro pro marido da dona Benedita, o que ele ia fazer, cara? Talvez fosse literalmente pior, cara. Talvez ele tivesse mais dinheiro pra comprar bebida e se matasse. Ou então ele teria dinheiro pra cheirar e ele ia se matar cheirando, sacou? Porque, cara, tem pessoas que são assim e faz parte da vida humana, tá ligado? E não é... E é isso, não é com... Tipo, a ideia de que, não, você bota ele numa escola e aí ele vai virar... Aí ele vai pegar o gosto pela matemática, pelo português, e aí ele vai pra uma faculdade, ele vai virar um engenheiro, então ele vai fazer letras, vai virar um escritor. Tipo, algumas pessoas sim, eu argumentaria de que pessoas nessas condições é muito raro, e boa parte só vai ser igual o marido da dona Benedita, mano. Sabe? Cara, o que eu acho mais interessante sobre isso, de novo, né, das vocações naturais e das coisas que, enfim, fazem Melgaço ser o que é Melgaço, mas é como a vida desse cara não melhora com dinheiro, sabe? Isso pra mim é o ponto mais interessante, porque na prática, isso aí seria um caso típico de, políticas de reparação social, né, políticas sociais, elevaram a qualidade de vida dessas pessoas e colocaram elas num patamar de conforto que, não é mais vexatório pro país, né? Esse cara, tipo, não morre de fome, né? E beleza, talvez seja impossível ele morrer de fome mesmo, né? Só que é impossível você melhorar a vida dele também ao mesmo tempo, sabe? Você não tem uma resposta boa o suficiente. E aí, na prática, os benefícios, né, a forma que você tem de atenuar a miséria desse cara, eles fazem o marido da dona Benedita virar um cachaceiro, facilitam, né, que a filha da dona Benedita não faça porra nenhuma. Faça porra nenhuma, tem uma filha, tem uma gravidez precoce e tal, com um marido que ela não vai conhecer, que ela não quer, porque no fim das contas ela não depende do marido pra nada. Na verdade é essa, né? Muitas vezes o Bolsa Família ele assume esse papel de provedor paterno do governo federal, ele vira o pai das crianças, né? Dessas crianças abandonadas por todo o Brasil. Mas eu acho que é mais interessante como não muda a vida do cara, mas você perpetua uma estrutura de poder que é uma merda pro país, entendeu? Então, assim, eu achei muito emblemático entrevistar a dona Benedita debaixo de uma propaganda eleitoral. Pois é, cara, isso é bizarro, né? Tipo, 15999 é o quê? PMDB, PMDB. Né? Então, cara, PMDB, alguma liderança do PMDB do Marajó é o intermediador dessa porra desse benefício social. Ele dá ali na mão da família da dona Benedita, deve ir uns belos 10 mil reais, dado que são uma porrada de gente, né? Deve ir uns 10 mil reais, quase 10 mil reais. Por ano. Por mês. Não, por mês não. Pra família inteira, porra. Por mês não, tu não é 10 mil reais nem fudendo, é menos. Mas são 9 beneficiários, porra. São 7 beneficiários. Mas eu acho que você não consegue ganhar mais de R$ 1.000 por mês de bem-estar social assim. Porra, tendo 6 filhos, cara, aumenta por filho. Não, mas não é 10 Bom, mil. mas beleza, que seja. Milhares. Não, mas eu acho que se você juntasse também os benefícios estaduais, talvez municipais, você conseguisse chegar numa soma ali de, sei lá, quase uns 10 mil reais por mês destinado a essa família. Família e pessoas, né? Entes familiares e tal. Isso não muda em nada, cara, a condição, mas você perpetua toda uma estrutura de votação que é uma merda pro país, cara. Aí favorece família Barbalho, favorece, enfim, sei lá, Davi Alcolumbre no Amapá, o caralho. Essa é a base de poder desses malucos, entendeu? Isso pra mim é o mais interessante. E na prática falar, mas, cara, a gente dá poder pra família Barbalho, mas, porra, pelo menos a gente melhorou a vida da família da dona Benedita.
Brother, melhorou. Exato, melhorou. Porra, isso é uma vida boa in any tá ligado? Não é uma vida horrível, cara. Porra, sabe? Ninguém trabalha, o marido alcoólatra bebendo o dia inteiro, se mijando na frente da família. Eu até tocaria o vídeo que o nego mandou dele se mijando, mas eu acho que pro YouTube não é bom. Mas, porra, cara. X-rated, mano. Exato, é uma coisa surreal, entendeu? E é isso, o que fazer? E aí, foi o que eu falei, a esquerda meio que não tem nenhuma proposta, mas é mais profundo. É tipo, cara, toda a filosofia iluminista, cara, não tem proposta, porque é isso, a filosofia iluminista, ela parte do pressuposto que é, cara, a sociedade, existem os nobres e tem os plebeus, e os plebeus só não são nobres por causa das condições materiais, só que não é o caso. Tipo, não é o caso, tem pessoas que só não são assim. E o que você faz com relação a essas pessoas, entendeu? Sim, eu não sei se eu iria longe, né, pro todo pra fazer, caralho, o iluminismo não tem resposta, porque, eu iria. É uma pletora muito grande de autores e alguns deles nem abordam esse tema direto. Mas você pensa em algum iluminista que tem alguma resposta pra isso, cara? Não resposta, mas que só não aborda esse tema, sei lá, o Kant. Tudo bem, o Kant não endereça, de fato. Um grande iluminista. Mas, tipo, dos iluministas que endereçam, as falar... respostas sociais são horríveis, tá ligado? Mas eu ia falar, eu acho que não o iluminismo como um todo, porque é um movimento muito maior que não necessariamente endereça esse tipo de questão, mas, cara, liberalismo político tradicional é um ângulo, entendeu? Aí definitivamente sim. O preceito de cada homem é responsável pela tua própria manifestação política. Então, outro iluminista, que é o Rousseau, ele falaria que não, na verdade é o bom selvagem, sabe? Total. E o Rousseau falou isso pensando especificamente em populações indígenas do Brasil. Ele não tava falando do pessoal do norte, tava falando do pessoal do sul. Mas, sabe, hoje esses caras aqui são meio que descendentes dos indígenas e você vê, pô, cara, desculpa, bom selvagem, tá ligado? Na medida que... Enfim, é porque eu não chamo esse cara de selvagem, né? Porque ele tá claramente incorporado no mundo moderno na medida que ele toma cachaça numa garrafa de plástico. Mas, tipo, não tem nada de bom nesse cara. Esse cara não é bom de nenhuma maneira, sacou? Sim. Mas assim, eu acho principalmente a ideia de que cada homem é responsável pela sua própria manifestação política. Isso que é uma escolha, ele tem autorresponsabilidade e, enfim, os direitos que esse cara tem e que todos os outros caras do mundo, do Brasil, têm são iguais. Meio que o universalismo, sabe? Universalismo, especialmente político, eu acho que, cara, isso é um duro baque. Que é a capacidade de transplantar um regime político ou conclusões políticas, que muitos argumentariam, né, alguns argumentariam pelo menos, que é só uma transposição da sociedade que os ângulos desenvolveram, ou então a sociedade desses povos germânicos do norte da Europa, né, que desenvolveram, assim, de pequena propriedade, meio de feudo, de grupos familiares organizados que se juntam numa câmara local, elegem um juiz local. Esse era meio que o modo de vida desses caras, sei lá, relatado pelos romanos lá atrás, entendeu? O tipo de sociedade que esses malucos tinham, apesar de terem reis, apesar de terem estruturas de autoridade, apesar de serem guerreiros, não era uma coisa tirânica ou muito organizada. Era uma porrada de senhor da guerra. Na prática, o senhor da guerra era um patriarca familiar e cada patriarca familiar era responsável por subnúcleos familiares e muitas vezes a opção, a escolha do cara que viria a ser o patriarca era meio voto. O voto ou meio que uma escolha assim coletiva. Esse tipo de sociedade, ela se desenvolveu, né? Ela depois foi turbinada, enfim, pela Inglaterra, o caralho, né? Revolução Industrial, mas na prática tem um continuismo. E o Brasil vem numa formatação que é completamente diferente. E aí, caralho, como eu posso aplicar um sistema anglo-saxão em Melgaço, no Marajó? Eu imagino que deva ter sido uma briga do cacete implementar em todo o Brasil, no geral, né? Só a transposição. Pô, vou pegar esse modelo americano aqui e, puf, vou Ctrl-C, Ctrl-V no Brasil. Já deve ter sido muito difícil à época. Mas, cara, como é que a gente faz para ser eficaz e funcionar em Melgaço? Eu acho que essa pra mim é a questão para você responder de forma honesta mesmo, assim. Impossível, né? Democracia em Melgaço. Reflita sobre isso. Eu acho que isso que é complicado. Exato. O que salva é que esses caras aí provavelmente não votam, né? Eu sei que tava com a propaganda política, mas esse mano aí, eu acho que o marido da dona Benedita provavelmente não vota. Geralmente região muito pobre do Brasil tem baixíssima propensão ao voto. Mas eu voto. Mas não vota 100%. Tipo, você vai, sei lá, no Leblon, autocâmara eleitoral. Porra, 90% das pessoas que votam. Aí tu vai na Rocinha, que é do lado, é 20%. Mas de qualquer forma, enfim. Né? Pois é, e olha que na Rocinha as pessoas ainda tem... A maioria das pessoas muito da Rocinha tem uma vida muito mais digna do que esse pessoal, Sabia que é o bairro que tem mais carteiras assinadas no Rio de Janeiro, é a Rocinha? Mesmo assim, o nego não vai votar. Pois é, cara. Mas enfim, e aí outra coisa que eu falei aí no Twitter foi: esse vídeo vai te ensinar mais sobre a realidade do Brasil do que 1000 doutorados em Sociologia na USP. Porque o doutorado de Sociologia é meio que... sabe? Isso é uma questão que é ignorada pela academia, pela brasileira, assim, que é, cara, a existência de pessoas que só tem meio que um baixo grau de autonomia mesmo, sabe? E, enfim, eu achei engraçado que eu até arranjei uma briga com um professor universitário aqui, esse Caio Barbosa,
ficou falando, não, mas pra entrar na USP você precisa, passar num processo seletivo. Tipo, cara, o que isso tem a ver com o que eu tava falando, tá ligado? E aí, cara, meio que o lado perverso da política do PT de dar dinheiro pras pessoas é que, meio que num passado muito distante, né? Uhum. O que acontecia no Brasil? Você tinha um senhor que, mesmo depois da escravidão e etc., que ele meio que era responsável pela vida dessas pessoas e as pessoas meio que trabalhavam pra ele, aí ele cuidava na medida que ele conseguia e não cuidava na medida que ele não conseguia ou que ele não tinha interesse, e aí esse cara meio que servia de base de poder pra ele, né? E o que aconteceu ao longo do século XX foi que as políticas de bem-estar social, elas meio que desmontaram essa estrutura de poder patriarcal que senhores locais, coronéis, etc., tinham sobre as pessoas que, sei lá, o Aristóteles olharia pra esse cara e falaria que ele é um servo, sabe? Mas a verdade é que esse cara, ele continua numa situação meio que servil. A diferença é que o senhor dele agora só é o Estado brasileiro. E aí, é isso, o Estado brasileiro, né, meio que a esquerda dá dinheiro pra ele, e esse cara dá o voto, porque o voto é o que garante poder, e fica nisso e a vida de ninguém melhora. Então, tipo, o que a esquerda fez, na verdade, foi só mudar quem é o senhor desse cara, ao invés de ser um senhor local, virou um senhor distante em Brasília, um senhor burocrático, mas não mudou a verdadeira condição desse cara de ser meio que ser um indivíduo sem autonomia, sacou? E de novo, né, eu acho que como essa porra serve também aos interesses desse novo senhor burocrático, né? Você perpetuar esse tipo de estrutura, e de novo, questionando... Era a discussão que a gente tava tendo no vídeo sobre se o Lula é de esquerda ou não. Exato. Se você tem a intenção de melhorar a vida desse cara, né? Por um lado, você provavelmente está evitando que ele passe fome, né? Isso bem claro, dado que ele tem uma fonte de renda fixa, né, incontestável mensal. Então ele precisa administrar o dinheiro o mínimo, assim, né? Ele precisa ter dinheiro em saldo, sentir fome e aí comprar um arroz, cozinhar arroz. Isso aí é bastante primitivo, né? Acredito que o Bolsa Família realmente tenha mitigado a situação de fome que esses caras poderiam viver, mas de qualquer forma, qual o interesse que você tem em mudar a realidade desse cara de fato, né? Ele não te serve mais ou te serve melhor nessas condições e na situação que ele tá inserido, né? Que era o argumento que eu fiz no vídeo, que é esse. Tipo, comprar o voto desse cara é muito barato, entendeu? Se tem uma pessoa que você pode comprar o voto, quem é mais barato? Comprar o voto de um cara de classe média no Sudeste, que você teria que dar uma puta grana pra ele ser leal a você, ou então comprar o voto desse maluco aí. Comprar o voto de migalha. Qualquer migalha que você dá pra ele, você tá mudando a vida dele, garantindo que ele não vai morrer, não vai passar fome, e permitindo esse estilo de vida altamente meio que viciado, assim, sabe? Cara, e tu sabe que esse é até um debate que o governo Lula tá tendo um pouco, porque ao mesmo tempo que tem essas estruturas que são de perpetuação, houve, né, de certa forma, um caminho também para ascensão social, né? Que foi a parada a gente falou da popularização dos diplomas, né, universitários. Mas isso não veio acompanhado de melhora da qualidade de vida. E aí hoje em dia o governo Lula faz essa análise que é tipo assim, caralho, eu botei o cara na faculdade, paguei tudo pra ele, a vida dele não melhorou e ele me odeia agora, entendeu? Então ele agora, na verdade, ele opera contra mim. Eu acho que esse é uma boa faixa do eleitorado da campanha do Renan, é exatamente esse cara. É o cara que a vida dele mudou, ou disseram que a vida dele ia mudar, mas na prática ele voltou pra mesma posição do pai. Ou então ele tá numa posição, ou então a vida dele mudou, ele tem um trabalho intelectual, mas ele ganha menos dinheiro que o pai dele, que é caminhoneiro, sabe? E aí esse maluco tá muito puto, né? Nesse sentido, foi até contraproducente do PT em termos estratégicos. Claro que teve uma porrada de avanço também em pauta, consenso, mídia, jornal, caralho. Né? Foi muito importante esse trabalho de popularização da Universidade Federal. Mas esse maluco é só gol, é só golaço, entendeu? É só, tipo... Do ponto de vista político do PT, né? Exato, é só, tipo, claramente funciona, sabe? Claramente funciona e é o pão com manteiga, assim, de perpetuação do poder de oligarquias canalhas, né? Pois é. E aí eu fiz um outro tweet também falando para as pessoas olharem os replies do post e que a ideia que o ser humano é uma tábula rasa, total, sem nenhuma natureza, que pode ser infinitamente moldado pela educação, é muito difundida no Brasil, que é uma ideia iluminista, né? Por isso que eu faço coro ao que o Orlando Lima falou. E só que isso é uma crença religiosa, cara. Se você olha meio que dados, esse tipo de coisa, isso não se manifesta. E aí eu cheguei a discutir com algumas pessoas no Twitter com os dados de alfabetismo no Brasil, né? Então, o cara falou, essa moça aqui, que inclusive aparentemente é do MBL, né? Uma tiazinha do MBL, falou, educação ajuda, mas a longo prazo. A questão é resolver pra ontem. E eu fiquei, tipo, certeza que ajuda, porque esse aqui é o gráfico do INAF, né? Que é o Instituto de Analfabetismo, que mostra as diferentes faixas dos graus de quão alfabetizada a pessoa é. Tem 5 graus, que é analfabeto, que é o cara que não sabe nem escrever,
o nome, sei lá. Rudimentar, que o cara sabe escrever só o nome, mas se você pedir pra ele ler alguma coisa, ele vai ter extrema dificuldade. Elementar, que é o cara até consegue ler um bagulho que tá escrito, mas ele não consegue extrair muito significado daquilo. Intermediário e proficiente, o cara propriamente alfabetizado. Proficiente é o cara capaz de ler livros complexos, etc. Intermediário, o cara, tipo, lê bem, mas nada, porra, brilhante. Ele lê Café com Teu Pai. Exato. Café com Deus Pai, perdão. E aí, Cara, você vê que as faixas não mudaram muito, né? Então, o grau de proficiente não mudou. De 2000 até 2024 não mudou. Tem 10% da população, um pouco mais, na verdade, né? Tipo, 13, 15% da população que é proficiente. E só isso. Não melhorou de 2000 para 2024. Mesmo com um esforço maciço de investimento em educação superior, ensino médio. Não, sabe? custo aluno, né, cara? O custo aluno aumentou muito. O financiamento da educação pública aumentou pra caralho ao longo desse ano. Foi uma das prioridades, assim, do governo federal. Pois é. E na prática, o resultado educacional é Exato. pífio nulo, né? Intermediário continuou basicamente igual também. Teve uma leve expansão aqui. Curiosamente, a custo do proficiente. Mas eu diria que isso provavelmente não é significativo estatisticamente. Elementar aumentou um pouquinho. Rudimentar diminuiu um pouquinho e analfabeto continua igual. Mas é isso, tipo, você teve 25 anos de política educacional e não melhorou muito o grau de alfabetização, entendeu? Tipo, educação, cara, tem limite quanto você consegue fazer. E o mais engraçado aí, volta no episódio sobre DH que tá no site, né? É que cobertura educacional, né? É usado pra medir a porra da qualidade, né? Quantitativamente o IDH ele é afetado exatamente por isso, que é a cobertura educacional. A cobertura educacional expandiu bizarramente no Brasil. Muito mais gente está na escola e na faculdade hoje do que estava 20 anos atrás. Mas, de novo, sem mudança efetiva, cara. Tipo, Pois é. estruturalmente nada mudou. Você não tem um país mais educado. O Brasil não está mais perto de virar uma Argentina, uma coisa assim, na sociedade distinta, culturada, né? Não, uma sociedade europeia, né, que seria o objetivo, tipo, a França, tá ligado? Porra, nem perto. Pois é, se você gosta dessa discussão, a gente fez um vídeo com um tema bem parecido no site. Então, www.novosclasses.com.br, aí você pode assinar um desses 2 planos aqui para assistir. Além de, é claro, que nós temos vídeos gratuitos para, enfim, quem não quer desembolsar a bagaça. Mas cara, deixa eu continuar vendo os argumentos aqui. De novo, na parada de educação, é educação técnica mais geração de emprego baseado no contexto regional, mais psyops, as pessoas têm que voltar a ter vergonha de ser ignorante. Primeiro, a própria ideia da vergonha de ser ignorante é uma coisa que o PT é meio contra, né? Não o PT, a esquerda como um todo. Então se você fala, pô, falar errado é ruim, os caras já ficam, pô, mas é o jeito do cara. Uhum. Pô, você tem preconceito linguístico com ele, porque ele fala igual um favelado, mas você não fala certo, é tipo... Enfim. E depois, o ponto é... Eu falei dos filhos do cara, mas o ponto não é necessariamente o filho do cara, mas é tipo... Tem pessoas na sociedade brasileira que só são muito burras pra educação técnica. Porque, cara, você virar um técnico... Eu falei de técnico industrial, mas... Enfim, tem técnico de construção, etc. Porque construção é uma parada industrial. Não sei se vocês já pararam pra refletir sobre isso. Cara, é difícil, cara. Não é fácil, mano. Você ser técnico, você não pode ser um cara muito burro e ser técnico, entendeu? Total. Cada vez mais a economia ganha complexidade e, enfim, técnica, né? De forma geral. Então, inserir o cara na economia industrial, uma economia que não é de serviço, assim, né? O mesmo serviço, tá? Enfim, vou Exato, falar mais sobre isso em breve. Mas, assim, inserir o cara num contexto de economia industrial... E, de novo, economia industrial, e a economia industrial só faz sentido se ela for, tipo, cara, nível global, cadeia global. Então, pô, tu tem que pegar o cara de Melgaço e botar ele pra trocar bola com o japonês. Com chinês, Com né? chinês. Porra. Com alemão, com um cara lá de Chicago e tal. Alguns vão Porra. conseguir? Cara, talvez, mas poucos, sabe? Não, nem tanto. E aí, mesmo em serviço, cara, impacta, né? Tipo, aí é luxo, né? Mas, enfim, você tá no restaurante. Aí você tá sendo atendido por um garçom que é o marido da dona... Benedita. Da dona Benedita. Aí ele vai lá... Então anota teu pedido, anota errado. Porra, anota e não consegue ler, tem que voltar na mesa. Anota, certo, entende, mas traz o prato errado. Aí entre um prato e outro, ele toma 2 doses de cachaça. E aí o cara chega atrasado no trabalho, falta cara, pra caralho. É que isso tudo também corresponde com inteligência, cara. Tristemente, assim, tipo, compromisso, né? Pois Compromisso e não impulsividade tá muitas vezes atrelado à inteligência. Então, é foda, cara. Pois é, e aí, cara, esse Wellington Gonçalves perguntou, no caso que você falou, que os filhos fossem burros demais para concluir um curso técnico profissionalizante, ou absolutamente qualquer coisa, o que você faria? Alguns libertários randianos diriam para deixar lá no canto deles, mas sem Bolsa Família. A resposta dos libertários randianos, que o Wellington foi gentil o suficiente de não falar, é deixar os caras morrerem de fome. Uhum. O que eu acho que é, obviamente, cara, puta... É muito retardada a ideia de que, não, eu quero um país que dezenas de milhares de pessoas fiquem morrendo de fome. Tipo, cara, ninguém quer essa porra.
E aí eu falei que o certo é que o cara tem que trabalhar, sacou? Mas tem que ter um trabalho que seja condizente com o nível de habilidade dele. Então, que é parte do problema da tese educacional do meio que do PT, né? Que é a parada, não, a gente vai botar todo mundo pra se formar em letras, e aí todo mundo vai arranjar um emprego de tradutor, comentarista, leitor, sacou? Professor universitário, vai virar professor de português num colégio. Tipo, não, cara, desculpa, tem pessoas que só não têm essa capacidade. É. E aí, aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho que eu cheguei a responder ele. E aí eu falei, se aquele cara resolvesse o alcoolismo, ele provavelmente poderia ser porteiro, faxineiro, lava-louça, lixeiro, alguma coisa assim. Sabe, se ele fosse um cara que só aparece no lugar e não está caindo de bêbado, pô, cara, acho que faxineiro o cara talvez conseguiria ser. Não, entendeu? com certeza. Mas A parada é dependência mesmo, né? Isso que exato. é foda, é incapacitante, né? Mesmo alcoolismo em nível, né, alto alcoolismo, assim. Pois é. É o cara ficar tremendo, né? O cara tem que começar o dia com dose de cachaça. Exato, e o cara não consegue chegar na hora, porque no dia anterior ele bebeu até cair e ele não acordou no horário. Não, total, e o cara tem que beber pra não se sentir mal. É. Mas quando ele começa a beber, ele não tem vontade de parar. Então, tipo, ele só fica bêbado todo dia, basicamente, né? Pra manter um emprego é difícil. Pois é. E aí, enfim, trabalhar na fazenda de outra pessoa também é uma alternativa boa, sem a ilusão de que um dia ele vai ser dono da terra e administrar um próprio pedaço. Porque é isso, cara, ser pequeno proprietário de fazenda é um trabalho difícil pra caralho, tá ligado? É. Você não consegue ser um cara, porra, irresponsável pra cacete, com baixa capacidade intelectual e ser um fazendeiro propriamente dito, entendeu? Você consegue trabalhar na fazenda, brother. Mesmo tomar conta da casa dele, eu acho pedir demais, né, cara? Tipo, você vê que a mulher dele ali tá numa posição difícil, cara. O cara, sabe, tinha coisa, por exemplo, o cara mora na palafita, beleza. A palafita pode estar limpa, né, cara? Pode estar bem cuidada, pode estar arrumada e tal. Um cara não precisa estar deitado numa rede se mijando, né? Mesmo isso é difícil pro maluco, manter a própria casa. Eu imagino que, sei lá, eu não sei se ele paga, né? Pagar a conta deve ser difícil. Eu acho que Entender. não tem conta, né? Que conta você acha que essa galera que paga? Acho que só deve ser a conta de ir no mercadinho e comprar alguma coisa, né? Entendi. Acho que não deve ter energia elétrica. Mas assim, se esse cara tivesse que pagar conta, se esse cara tivesse que pagar impostos, sabe? Difícil. Pois é. E aí, pra mim, cara, a política que eu desenharia, assim, mais importante seria: essas pessoas têm que trabalhar de qualquer maneira, entendeu? Tipo, se você não estiver trabalhando, cara, não é que a gente vai te deixar morrer de fome. Mas, mano, a gente vai tentar descobrir por que você não tá trabalhando E fazer você trabalhar. e fazer você trabalhar. E se esse cara não estiver trabalhando por causa de alcoolismo, meu irmão, interna ele, pô. Trata igual um cracudo. Eu acho, cara, que o que poderia mudar, e você poderia até indiretamente melhorar a qualidade de vida desse cara se você topasse fazer a região se desenvolver, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tá a grande reserva de petróleo que tá, tipo, 10 km da casa da dona Benedita. Não tô dizendo que o marido dela vai trabalhar, mas a quantidade de riqueza que vai se movimentar nessa Exato, região... ele vai ser faxineiro do restaurante. Mas talvez ele só fique bêbado mesmo, mas ele vai ficar bêbado numa rua asfaltada, numa casa feita de tijolo, num bairro com luz elétrica. Não, mas pra sabe? mim isso ain't real. Pra mim isso não é... Não é que não é real, mas isso entra no improvement. Tipo, esse cara estar assim... Meu irmão, ele podia estar assim no Palácio de Versalhes, que seria uma merda, tá ligado? Cara, mas aí a dona Benedita não é assim, né? Exato, a dona Benedita não. Aí É tudo bem. tipo, aí talvez com uma quantidade de vida melhor, com mais oferta de emprego, a presença do Estado ali pra fazer ele, pra internar ele, fazer ele parar de beber, talvez a vida dele melhorasse. Então Pois eu acho que mais do que ficar dando dinheiro a ele, né? Exato. E pra mim, parte do motivo que eu tenho um problema sério com a legislação trabalhista brasileira é que atrapalha com que um cara tipo esse maluco aí arranje um emprego, entendeu? Porque, cara, quem seria retardado de contratar o marido da dona Benedita como Na CLT, CLT, cara? né? Sacou? Porra, cara, Real você é shit, um mano. insano se você Chamar ele faria pra isso. trabalhar no início. E, tipo, vamos supor que o marido da dona Benedita precisa de um emprego meio part-time enquanto ele trata a porra do alcoolismo dele. Você não vai contratar o cara na CLT, porque ele não vai trabalhar 8 horas por dia, cara. Cara, não deve ter uma carteira assinada na ilha de Marajó Exato. inteira. E a parada é, na ilha de Marajó, o salário mínimo brasileiro, nacional, sem dúvida, ele é muito alto, entendeu? Porque a ilha de Marajó, o custo de vida é muito mais baixo, cara, do que no Sudeste, irrisório. entendeu? Então, você tem a pretensão de que esse cara vai arranjar um emprego formal, com a carteira assinada, direitos trabalhistas, etc. Cara, só não é economicamente viável, sacou? Então você teria meio que... Tu nem consegue inserir esse cara na economia formal. Exato. Né? E Você aí- não consegue nem fomentar a economia formal no lugar, né? Pois é, só que na economia informal, o Estado meio que não tem meio de amparar o cara como trabalhador, porque o trabalho hipotético desse cara só seria totalmente desregulado, entendeu? Então, esse é o tipo... Quando eu faço vídeos e tudo mais, falando coisa de lei trabalhista que eu acho que deveria ser muito flexibilizado,
É porque eu reconheço que tem pessoas assim no Brasil, cara. Eu quero que o marido da dona Benedita trabalhe. Óbvio que eu não quero que ele trabalhe, meu irmão, numa mina de carvão, tá ligado? Com as próprias mãos e tal. Não, ele tem que ter um trabalho que seja condizente com a habilidade dele e não seja degradante, que foi o que eu listei. Porteiro. Provavelmente se ele não fosse alcoólatra, ele conseguiria ser porteiro, tá ligado? Quão difícil é. Porra, faxineiro. Faxineiro é relativamente suave. Repositor, caixa. Caixa repositor- talvez fosse meio fudido. Caixa talvez não, mas sei lá, entendeu? Lava-louças, cara. Sei Porra. lá, garçom, sei lá. Tá Um emprego ligado? simples, né? Um emprego baixa complexidade, simples. baixíssima E complexidade. é isso, e reconhecer que, brother, esse mano aí não vai ser professor da USP, cara. Não vai ser professor da USP. Talvez eu acho que o filho dele, ele vai ter 8 filhos. Se um filho tiver uma. Porra. Meu irmão, teve um dos filhos que realmente é melhor do que todos os outros no quesito acadêmico, etc. Dá oportunidade pro garoto também, mas. Essa ideia de que todo mundo dessa região vai virar professor da USP, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Acorda. Eu acho que você mencionou assim, cara, vai que ele teve um filho gênio. Isso não acontece, é uma loteria. Não 100% loteria, né? Mas tem um fator randômico aí. E aí tem um filho gênio. Cara, o Brasil deveria ser generoso com esse garoto também, entendeu? Pra Pois é. potencializar. Vai que ele desenvolve alguma porra lá que faz a ilha de Marajó funcionar. Mas não entendeu? seria muito melhor pro filho gênio hipotético do marido da dona Benedita ter um pai que não é a porra de um alcoólatra? sacou? Total. Não, mas eu acho que uma das coisas que também não funciona no Brasil, cara, é que pra... Sei lá, vai que você nasce inteligentinho aí no Marajó. E aí? Aí tu vai pra escola pública. Sabe? Talvez você não vire alcoólatra. Ou talvez você vire, né? Talvez você vire, porque você fica tipo, cara, porra. Porra, minha vida me Meu irmão, é fudiu, melhor cara. me afundar na Nasci cachaça. no bracket errado de QI aqui, eu tô fudido, entendeu? Minha vida vai ser um cu. Mas eu acho que funciona, eu acho que é um pouco dessa lógica também, de potencializar, né? Ter caminhos pra um moleque bom que é do meu gasto, porra, fazer alguma coisa que vai mudar a realidade dele, né? Pois é. Dar caminho pra ele. Ele fica tudo perdido, né? Meio que um tratamento igualitário que e rebaixa o cara, né? Então, Ele tu vai rebaixa ganhar- todo mundo. Tu vai ganhar um Bolsa Família também. Mas peraí, cara, eu sou inteligente, cara. Compra a cachaça aí e bebe o Bolsa Família. E pega o Bolsa Família, entendeu? Pois é, mas enfim, pessoal, como eu já falei, entre no nosso site, tem vídeos exclusivos. Você pode apoiar o nosso canal se tornando membro. 2 planos, um de 15 e um de 20 reais. E é isso, cara. Se você gostou dessa discussão, a gente entra mais a fundo nesse vídeo sobre se o Brasil era melhor em 1991 do que ele é hoje. Muito obrigado. Valeu.